SBT. Compartilhe. Ela quer saber dos tabus da nossa vida, tudo em Gabi, quase proibida. Olá, 30 anos atrás o mundo descobriu a AIDS, uma terrível doença que já matou mais de 30 milhões de pessoas em todo o planeta. Rafael Bolacha e Silvia Almeida são soropositivos e estão aqui conosco hoje para contar como suas vidas mudaram depois do diagnóstico. Os dois são ativos combatentes contra o preconceito, procuram levar a vida da maneira mais normal possível e dedicam-se a uma causa que enobrece a ambos: ajudar a quem precisa de ajuda e educar a quem não tem educação. Muito obrigada pela disponibilidade de virem para falar desse assunto. Ainda é um tema delicado para vocês? Muito. Nunca deixa de ser. Ainda é bastante. Por quê? Em que sentido? No sentido de que 30 anos depois do HIV, eu acho que até o Rafael vai concordar comigo, não é que deixaram de existir os preconceitos, eles existem, eles são mais velados, e isso é pior, porque quando eles estão embutidos, escondidos, é mais difícil de você combater. Né? As pessoas ainda têm muito pouca informação sobre AIDS, sobre o que é HIV, o que é AIDS, como se infecta, mas continuam transando sem camisinha, né? Então existe um buraco aí entre o conhecimento e a prevenção, e o preconceito está mexido no meio de tudo isso. Né? Você observa que, no caso, até a gente aqui são dois perfis bem diferentes, eu descobri há 4 anos, e as questões são as mesmas ainda, assim. O seu tempo de se aceitar, a sua questão médica, social, relacionamento, família. Você vê que ainda se repetem de 30 anos, você vê que continuam algumas figuras, alguns mitos persistem ainda. Então, continua sendo delicado. Bom, continua delicado, mas eu andei lendo ultimamente notícias alvissareiras. Vocês confirmam isso? Que existe uma maneira, essa última descoberta, os cientistas estariam animados com a possibilidade de expulsar o vírus do corpo dos soropositivos, o que seria um passo enorme para a cura definitiva. Isso é uma realidade que chega ao Brasil, vai chegar rapidamente, ou a nossa situação é precária? Eu mesmo faço parte de uma pesquisa, o projeto START, é por isso que eu iniciei minha medicação antes, e a gente vê que realmente é muito avançado. O Brasil é realmente referência na questão tratamento, questão pesquisa. A gente fica muito atrás na questão social ainda, mas essa parte é real. Então eu acho que quando a gente ultimamente está saindo muitas novidades, o que acaba mascarando algumas coisas e também... Me explica, quando sai uma novidade dessas, mascara o quê? Por exemplo, o risco que você tem de uma mídia em colocar, por exemplo, a capa de uma revista como Enfim, a Cura da AIDS. Exato. Sendo que a maioria das pessoas não vai ler a revista. Ela fica com a capa. Dentro da revista está correta a matéria. Você vê a matéria explicando que está em fase de teste, que está no início, que é uma coisa para daqui a alguns anos. Mas como é que você lança uma capa dessa? Porque aí o pessoal olha e fala, tá tudo bem. Porque a gente precisa se prevenir menos ainda. Exatamente, porque a gente vê que, assim, alguns anos atrás, uma frase muito utilizada era: vive-se bem, vive-se normalmente com HIV. E eu sempre vou contra essa frase. Eu falo, na minha vida é quase normal. Não venha por conta disso, de você utilizar alguns meios que acabam mascarando outros. Então, um caso como esse de uma notícia que surge sem realmente estar com a informação ali detalhada, acaba que atrapalha. Mais minuciosa. E outra coisa que o Rafael falou, assim, o Brasil é referência, mas a gente não pode esquecer que o Brasil é um país enorme. Quando você fala de tratamento de AIDS no Sul e no Sudeste, é completamente diferente de você falar do Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Claro. Onde os médicos demoram a chegar, o tratamento demora a chegar, a vida é muito mais difícil. Então, a saúde no Brasil é uma coisa complicada. Me diz uma coisa, Silvia, você toma quantos remédios por dia? Pois E quais as chances de isso diminuir? Olha, hoje eu tomo 11 comprimidos por dia. São 5 de manhã e 6 à noite. Eu já cheguei a tomar 21 comprimidos ao dia, que eram 7 comprimidos de 8 em 8 horas.
Então, melhorou, claro, melhorou. Mas um tratamento onde você tem que tomar 11 comprimidos diários não é fácil. E, assim, teve uma época em que eu tinha uma diarreia constante durante 2 anos. Por conta dos remédios? Por conta dos remédios. Era um efeito colateral, Rafael. A gente até toma o mesmo, a gente toma o mesmo remédio. Assim. Você também toma 11? Não, eu tomo menos. Eu tomo, são 6, sendo que na verdade são 5 e eu tomo justamente para ajudar no intestino. E só que a medicação, uma delas é a mesma, que é o Caletra, que ele tem esse ataque ao intestino. Então, é realmente a questão diarreia, a questão dos efeitos colaterais é muito forte. E Eu me lembro, coisa mas peraí, assim, gente, eu me lembro anos atrás que esses remédios tinham efeitos colaterais brutais. Vocês, além da diarreia, têm mais algum efeito? Tem, claro. Eu acho que assim, uma coisa que é bom a gente esclarecer é que tem organismos e organismos. Para algumas pessoas, os efeitos são graves, são cruéis. Para outras pessoas, não. Um remédio que o Rafael pode tomar e passar mal, pode não acontecer nada para mim. Mas existe sim uma complexibilidade nisso, que é a diarreia, problemas de cardiopatias, problemas de hepatite. Eu tive amiga que faleceu de hepatite medicamentosa fazendo tratamento para AIDS. Sobrecarregou o fígado, etc. Exatamente. Então, é complicado. É complicado a questão da adesão. Porque, às vezes, se a gente tiver que tomar remédio meio-dia, estiver numa praia ou estiver num churrasco, a gente tem que tomar remédio meio-dia. O vírus não quer saber e o tratamento tem que continuar. Entendi. Né? Então, isso são coisas que não são ditas. É isso. Isso são coisas que não são ditas, que não informam a população e que não ajudam a fazer com que as pessoas se previnam melhor. Entendi. Mais, né? Olha, uma pergunta delicada, mas eu tenho que colocar. Eu gostaria de saber, de um depoimento de cada um, como foram as primeiras horas na vida de vocês depois de se saberem contagiados. Eu descobri o meu resultado do exame sozinho pela internet, o que já é algo abominável praticamente. Foi há 4 anos só? Foi há 4 anos. E claro que assim, eu ainda lia livros um pouquinho, com 15 anos teve aquele livro depois daquela viagem da Valéria. Tinha um pouquinho, até como ator, a gente se coloca em situações que às vezes você já tinha ensaiado várias vezes, como é contar para minha família, coisas assim que eu acho que no fundo, num momento como esse, você busca essa sensação. Mas é o que eu falo, assim, nos primeiros 5 segundos, a sensação é de que sua vida acabou. Por mais que você tenha informação, é uma notícia chocante. Claro que no mesmo dia, depois de respirar, sentar, eu morava sozinho? Com amigos, eu estava sozinho. Quando eu descobri sozinho, uma amiga minha, a Fiote, que morava comigo, chegou, um outro amigo meu, o Léo, chegou. Chegaram os dois, ficamos ali em silêncio. Porque eles souberam, você contou. Eles já sabiam, porque porque a gente tem que, uma outra questão que é bom informar, quando a gente faz o exame e ele dá positivo, você tem que repetir o exame. Então já estava nessa fase, eu já tinha feito o primeiro, me ligaram do laboratório, olha, tem que repetir o exame. Então você já fica naquela semana. E aí, né? E era a semana, e foi não engraçado, mas hoje em dia é irônico, eu diria, próximo ao Dia Mundial do Combate, dia 1º de dezembro. Então você olhava para os outdoors, todos falando, e eu aguardando a resposta. E 4 amigos só sabiam na época, que eu estava já nessa expectativa. E quando veio o resultado final, esses 2 chegaram, ficamos ali em silêncio, e você começa o questionamento. Vai contar para a família agora? Não vai? O que você vai fazer? Vai contar para alguém? E aí eu lembro que no final do dia eu saí, moro ainda no Rio de Janeiro, saí num momento bem dramático e clichê como ator, fui chorar tudo que eu tinha que chorar na praia. Chorei, e aí eu respirei e falei, tá, e agora? E aí naquele dia mesmo eu já fui definindo coisas importantes para minha vida. Para ir à luta mesmo. Eu falei, bom, como ator a gente sabe como é a situação financeira, a vida é mais difícil, então deixa eu dar uma segurada, deixa eu fazer uma outra faculdade. No mesmo dia já fui tendo essas decisões que não dava para ficar parado, né? Acho que foi isso que bateu, assim. Uau! E você, Silvia? Bom,
Um contexto totalmente diferente. Quantos anos atrás? 20 anos. Eu acredito que há 20 anos atrás. Eu me casei muito jovem, eu estava casada, casei com meu primeiro namorado, casei aos 18 anos, tive uma filha aos 18 anos, a gente estava casado há 10 anos e ele começou a ficar muito doente, meu marido começou a ficar muito doente. E a mãe dele, ela trabalhava num posto de atendimento a pessoas que viviam com AIDS. E ela que sugeriu que a gente fizesse os testes, né? Eu estava bem, mas ele fez o teste, já não era mais nem HIV, já estava doente de AIDS, né? E eu, na época, eu tinha um bebê de 1 ano e meio. Então você teve os 2 filhos antes de ser infectada? Antes de ser infectada. A minha filha mais velha já tinha 10 anos. E quando a gente começou a achar que talvez pudesse ser AIDS, o meu bebê tinha 1 ano e meio. Hoje ele está fazendo 22 anos daqui 2 dias. Mas foi um choque, né? Porque eu tive que fazer o meu exame junto com o meu filho. Demorava 3 meses. Era verdade, o resultado demorava muitíssimo. Muito. E você ficava com aquela angústia, eu já vendo meu marido doente, e sem saber que rumo você vai tomar. Então, assim, quando veio o meu resultado positivo, eu tive um resultado bom e um ruim, né? Que o meu filho era negativo e eu era portadora do HIV. Então, nesse momento, eu já tive um alívio. Eu falo que eu já ganhei 50% da minha problemática com a AIDS resolvida porque era só o meu marido e eu e não o bebê. Então, aquele momento, já vendo meu marido muito mal e muito doente, o que me vinha à cabeça é que eu tinha que segurar a onda. Não tinha remédio, né? Em 96 não tinha medicação, não tinha internet, não tinha formação, poucas mulheres estavam se infectando naquela época, era um contexto totalmente diferente. Mas eu naquele momento fiz assim, bom, aconteça o que acontecer, eu não posso morrer de AIDS. Opa, peraí, vou fazer um intervalo aqui, porque agora eu vou conversar separadamente com vocês. Quer dizer, os 2 resolveram, eu vou à luta. Exato. Deixa eu ver se eu boto uma pergunta, as pessoas estão... O Leonardo Batista de Vitória, no Espírito Santo, pergunta: desde a época que vocês contraíram a doença, vocês acham que o preconceito em relação aos portadores do vírus da AIDS diminuiu ou permanece o mesmo? A questão do preconceito, a gente estava até conversando sobre isso antes, comigo, que deixei tudo muito claro, muito tranquilamente, também fui falando, informando as pessoas. O maior preconceito que eu sofro, na verdade, únicos, vem de outros portadores da doença. Curioso. Eu não tive... Claro que depois a gente acho que vai até abordar mais questão de relacionamento, mas tirando isso, a questão do preconceito, eu particularmente não senti. E eu acho que o maior preconceito que eu sofri, Gabi, foi porque eu perdoei meu marido na época. Ah, sobre perdão, vamos falar daqui a pouco. Peraí, conversei outro dia com um filósofo, Pondé, que falava exatamente sobre o perdão. Peraí que nós já vamos conversar. Nós estamos terminando a primeira parte da nossa conversa quase proibida sobre a AIDS. No próximo bloco eu continuo a conversa com a Silvia Almeida. Depois eu vou para o Rafael Bolacha e depois nós 3 de novo e você aí. Até já. Tudo em Gabi, quase proibida. Tudo em Gabi, quase proibida. Estamos de volta para seguir na nossa importante conversa quase proibida sobre AIDS, agora com a Silvia Almeida. Ô Silvia, quando você estava contando no primeiro bloco que a sua sogra sugeriu que fizesse um exame específico, eu imaginei que talvez ela soubesse o seu marido teve AIDS adquirido sexualmente ou por drogas? É como você perguntar. Então, sim, sexualmente, com certeza, né? Agora, se a gente for pensar... Você tinha ideia? Não, nem ele tinha ideia. Mas a mãe né? tinha? A mãe teve, porque ela trabalhava num centro de referência e ela estava vendo o que acontecia com as pessoas, com os pacientes do centro. Então, ele começou a ter uma patologia nas pernas, ele começou a ter um problema de estômago e, por fim, ele teve tuberculose. E era muito nítido
que alguma coisa mais séria estava causando tudo isso. Então foi onde ela sugeriu que ele fizesse o teste e realmente não deu outra, né? Tinha uma questão de que a AIDS ela veio num contexto cheio de culpa, né? Cheio de recriminação. Era uma doença adquirida ou sexualmente ou por uso drogas. de drogas. Então ela já vinha num contexto moral muito pesado. Foi uma caça às bruxas na época. Nossa, terrível, né? Hoje, às vezes, eu penso como é que eu passei por tudo isso e falo, nossa, eu sobrevivi bem, né? Mas não foi fácil. Ainda Foi bem que difícil algumas falar coisas com a os gente filhos? esquece. Foi muito difícil. Mas nessa coisa do perdão, eu acho que assim, o meu marido era um ótimo pai, era um grande companheiro, a gente tinha uma vida simples, humilde, mas muito bem-humorada, muito cheia de fé. Então, quando eu o vi morrendo, a parte mais difícil para mim foi perdê-lo. Claro. Né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, para mim não fazia diferença, porque ele pegou AIDS antes ou depois. Não sabíamos. Hoje a gente sabe que o vírus fica embutido no organismo, dependendo da pessoa, 5, 10, 15 anos, sem que a pessoa desenvolva a doença. Mas naquela época era uma total... Vocês não falavam sobre esse sabíamos. assunto? Não se falava sabíamos, disso? não. Até com ele, Gabi, como que eu ia perguntar para ele uma coisa que ele mesmo não ia saber explicar, nem para si, nem para os outros. Então foi muito difícil E perdê-lo vocês nesse contexto. sempre transaram sem camisinha? Sempre, imagina, sempre. A gente se conheceu nos anos... Eu casei em 82. As pessoas que usavam preservativo naquela época era para evitar gravidez. Né? Então não fazia parte do contexto da gente. A gente sempre teve uma vida sexual muito ativa, muito boa. E depois eu fiquei pensando, se em algum momento houve uma traição dentro do casamento, hoje eu entendo, mais do que antes até, que é num contexto muito de cultura, né? A gente vive num país onde se você cantar um homem e ele não for atrás de você, você pode sair falando mal dele por aí. Hoje isso está mudando, mas há 20, 30 anos atrás, isso ainda era muito forte. E só para citar uma que eu sempre cito, Regina Navarro Lins, o casamento não mata o desejo. E o desejo tem caminhos Exatamente. que são muito próprios e que são o mistério, que formam o mistério do prazer. E você não pode ficar julgando os outros pelo seu desejo. Hoje, nas atividades que eu faço de prevenção, porque graças a Deus eu consegui tomar esse rumo, eu sempre falo, a gente é movido pela emoção. Então, eu desejar alguém ou um homem trair uma mulher dentro de um casamento, isso não significa que não há amor. Significa que em algum momento da vida de um ou de outro, houve um outro desejo que foi por um outro caminho, né? Que antes era tão cobrada a fidelidade. Hoje a gente já sabe que não adianta cobrar a fidelidade. Você tem que ter a questão da responsabilidade, o diálogo de casal, o conhecimento de ambas as partes, que tudo bem, se não puder bancar a fidelidade, banque pelo menos a responsabilidade numa relação extraconjugal. Como é que foi a conversa com seus filhos? Então, meus filhos, eu trabalhava numa empresa na época e trabalho até hoje. Como é que chama a sua empresa? Na Anglo-América. Anglo-América. Anglo-América é uma eu sei que você mineradora. faz um trabalho de responsabilidade social, quero falar sobre isso. Tá. E assim, a minha filha começou a trabalhar comigo logo depois que o pai faleceu. Então, para que ela não soubesse disso por outras pessoas, a própria assistente social da empresa na época contou para ela e a gente começou a passar por uma terapia. A terapia, para ela, foi um dia, né? A adolescente já tomou seus rumos. Para mim foram 2 anos e meio que me ajudaram a segurar a onda e me tornar talvez a pessoa que eu seja hoje. E o meu filho eu contei depois de uns 10 anos, porque quando o pai morreu ele tinha 4 anos. Ele era muito pequenininho. Não dava para falar Não. de AIDS sobre isso. Mas eu o levava, quando pequenininho, no grupo de apoio que eu frequentei o GIV, que é um grupo de incentivo à vida durante muitos anos, ainda sou membro dele, e o GIV tinha
um grupo de viver criança e adolescente. Então, esse grupo, ele trabalhava a criança, tanto para aceitação de outros portadores, quanto para si mesmo, quando a própria criança era portadora. Então, quando meu filho ficou sabendo, com quase 10 anos já, até por um acaso, meu médico olhou para mim e disse: nossa, como você está bem, como você está cuidando do HIV? Aí meu filho ficou meio assim, falou: então quer dizer que ela tem, né? Mas isso para ele já estava muito bem resolvido. Assimilado. Por conta de todo o trabalho que a gente já vinha fazendo, né, dentro da ONG. E na sua empresa? Como é que, Então. eu sei que você viaja, já foi a vários países da África, onde eu acho que, quer dizer, eu sei com certeza que o número de infectados é muito maior e os recursos são menores que os nossos. Mas me parece que nós somos muito bem conceituados no mundo, no quê? Na questão do tratamento, na questão da prevenção, a gente tem um programa muito reconhecido mundialmente, muito bem reconhecido. E eu tive a sorte, Gabi, de estar numa empresa que é uma empresa que nasceu na África do Sul, onde no início da epidemia foi drasticamente afetada, e lá, no início dos anos 80, os médicos, um médico em especial, o Dr. Brian Brink, ele já começou a pensar que a empresa teria que criar algum mecanismo para prevenção dos empregados e para o cuidado, porque ia morrer muita gente, né? Então, dentro de um estudo e dentro de um trabalho com a diretoria, eles chegaram no consenso de que tinha que ser criada uma política. E lá essa política já transcorria, né? Eu me infectei em 94, e quando meu marido estava muito doente aqui, eu tive que colocar isso para a empresa, porque eu estava péssima, né? Meu rendimento profissional caiu muito. Você ficou, você chegou a ficar muito abatida? Olha, hoje eu tenho 45 quilos, eu fiquei com 37. Nossa. Então eu fiquei bastante abatida, porque era um estado terminal de uma pessoa que você ama, uma doença que você não sabe o que vai fazer com você daqui a uns meses. Então eu tive que me colocar. Eu cheguei na empresa e falei: olha, estou passando por isso, isso e isso. E num momento até de desespero, não foi nem dizer assim, vou contar porque é melhor para mim. Não, um momento de desespero, eu não sei o que eu vou fazer com isso, preciso contar para alguém. E contei para minha chefe direta. E aí eu recebi todos os benefícios dessa política que eu nem sabia que existia. Eu não sofri discriminação, eu tive apoio psicológico, eu tive apoio financeiro, eu tive a medicação comprada quando ainda não existia, né? Então, hoje eu trabalho muito nesse viés das empresas começarem a ter esse tipo de política interna. E é isso que você vai fazer lá, quando você vai à África, você vai fazer esse tipo na África, na verdade, na África do Sul, onde a gente já tem a empresa, lá isso é muito bem trabalhado. A empresa mantém hospitais, mantém consultórios, né? Mas isso aqui no Brasil ainda é um tabu. E as pessoas perdem emprego aqui no Brasil? Perdem o emprego, perdem a possibilidade de se tratar com dignidade, ficam muitas vezes com a necessidade de se esconder a medicação, de esconder que está indo ao médico. Eu estava até conversando com o Rafael ainda há pouco, é a questão da plenitude pessoal. As pessoas perdem a integridade, elas precisam esconder alguma coisa. E ainda é muito caro o tratamento? Ainda é muito caro. Hoje eu já não tenho noção se seriam R$2.500 ou R$5.000 um tratamento, porque a medicação varia muito, né? O remédio que as pessoas tomam varia muito de paciente para paciente, mas ainda é bastante caro. E você dá palestras motivacionais, mais do que isso? Você ensina prevenção? O que é que você faz? Tudo. Primeiro eu conto a minha história, porque eu acho que é uma coisa que chega nas pessoas muito mais rápido do que você falar assim, olha, tem que usar a camisinha para fazer sexo, né? Quer dizer, eu casei, eu amei, eu não usei camisinha, meu marido se infectou, ele morreu. Então, é um contexto diferente. Hoje eu trabalho com a história da minha própria vida. E a gente tem vários projetos apoiados pela empresa onde a gente trabalha a saúde sexual e reprodutiva, porque o contexto de mineração, principalmente,
tem muitos homens, né? Homens que chegam em cidades, que estão longe da família. Então tem a questão das meninas receberem aqueles forasteiros. Tem toda uma questão sexual que acaba chegando junto com o progresso, não só na mineração, como em outras construções, em quaisquer empreendimentos grandes, né? Então a gente hoje tem muito trabalho focado em saúde sexual e reprodutiva e que todos eles levam aos viés da prevenção das DSTs e AIDS. Bom, a gente vai falar ainda mais daqui a pouco, na hora que juntarmos os três, chega ao fim mais um capítulo da nossa conversa quase proibida sobre a AIDS. No próximo bloco eu vou conversar com Rafael Bolacha. Já já a gente volta. Tudo em Gabi, quase proibida. Tudo em Gabi, quase proibida. Volta para mais assuntos quase proibidos sobre a vida com AIDS. Agora com Rafael Bolacha. Rafael, sua sexualidade começou com que idade? Quer dizer, a manifestação dela e a prática do sexo. A prática foi até um pouquinho tarde, foi com 18 anos. Assim, então... Você já vivia no Rio? Não, eu morava em Ribeirão Preto. Com 20 anos eu me mudei para São Paulo, morei 3 anos em São Paulo e tô há 6 no Rio de Janeiro. Você já tinha vida sexual ativa, então, que começou em Ribeirão Preto e sem prevenção? Não, pior é que assim, 90% Das vezes sempre com proteção. É o que eu falo assim, Gabi, quando eu chego para dar uma palestra, logo de início eu já jogo para as pessoas assim, se alguém ali dentro pode me comprovar 100% que fez com segurança, não me importa se foi com marido, com esposa, para ter filho, não importa. Se alguém puder comprovar que fez sempre sexo seguro 100% das vezes, essa pessoa pode me julgar. Do contrário, tá todo mundo no mesmo barco. Alguns se colocam um pouquinho mais em risco, outros menos. E aí quando você aborda já nisso, já já chega num outro lugar. Das pessoas entenderem que você se cuida. Às vezes tem uma falha. Só que às vezes é na falha que você adquire algo como HIV, por exemplo. Foi assim tão fácil com a sua família? Foi, graças a Deus. Assim, Você tem irmãos? eu tenho 2 irmãos. Em casa tudo muito diferente. Um engenheiro, um militar e eu mais novo. Um ator. É um perfil bem variado. Eu contei primeiro pra minha mãe. Cheguei porque eu descobri próximo ao Natal. Então eu até brinco que eu acabei um pouco com o Natal lá de casa, né? No ano de 2009. Deve ter sido muito difícil. Mas, Gabi, eu nunca vi minha mãe chorar. Por Você conta acha disso. que ela não chorou? Chorou. Mas a gente vem de um contexto de família que passou por bastante coisa, questões familiares mesmo, dinheiro e melhorando e tudo. Minha mãe sempre foi muito forte, meu pai também, e a gente conseguiu observar que a minha força vinha dali. Quando eu contei pra minha mãe, eu mesmo também já não cheguei me derramando, já não cheguei, meu Deus, sofrendo, chorando. Foi quanto tempo depois que você soube? 3 semanas. Porque eu tinha uns trabalhos no Rio de Janeiro como bailarino. Você estava com medo também de contar? Eu queria saber, eu queria buscar informação. Então eu fui primeiro a um médico no hospital, entendi como é que era pra chegar e foi justamente isso. Eu cheguei na minha casa, olhei pra minha mãe e falei, olha, não passei bem ultimamente, fui fazer alguns exames. Claro que a voz trêmula e apavorado, mas sereno, assim. E falei, olha, eu descobri que eu tenho HIV. A minha mãe respirou, olhou pra mim e falou, e como é que funciona isso agora? Da mesma forma que no mesmo dia meu pai chegou em casa, e foi no dia que eu cheguei realmente de férias lá, então foi tudo muito rápido. E aí eu lembro que minha mãe falou assim, deixa que eu conto pra ele. Eu subi pra tomar banho, no que eu desço, foi só o momento que eu vi meu pai enxugando a lágrima, e já não caindo mais nenhuma, ele olhou pra mim e falou, olha, a gente te ama, e vamos então entender o que a gente tem que fazer. Assim, meus 2 irmãos, meu irmão do meio, principalmente, o militar, quem diria, foi o que ficou mais preocupado com a questão de saúde. Quando contou também, eu falo que minha mãe não perdia tempo. Eu subi, foi lavar a louça, eu subi para escovar os dentes, eu volto meu irmão chorando. Eu sumi, minha mãe já passava adiante. E aí, meu irmão preocupado com a questão de saúde e meu irmão mais velho muito preocupado com a questão social. Questão social. O que iria acontecer com você
ou questão social de preconceito contra a família? Não, contra a família, não. Seria realmente comigo, de entender que, poxa, você é alguém que está se tornando público, o seu trabalho exige, às vezes, uma imagem, isso vai alterar a sua imagem, pode... Mas esse meio, o nosso meio é muito generoso, não é, não? Existem peculiaridades ali, realmente existem algumas coisas que a gente vê que ainda estão muito atrasadas, digamos Do assim. tipo? Do tipo que hoje em dia, ator gay, por exemplo, não pode, em vários momentos, se assumir gay porque o público não quer saber. E quando sabe, tem um outro olhar, inclusive aí a própria empresa acaba que tendo dedos ali nesse sentido. Então, tinha esse receio. Eu falei, bom, então eu já sei que alguns trabalhos eu terei alguns problemas. Você, como você disse, está voltando para a dança. O ator é muito físico, muito corporal. Você teve queda de rendimento no seu trabalho ou você está ok como era antes de ser diagnosticado? Hoje em dia eu estou voltando, estou quase no que eu quero, assim, porque quando eu voltei a fazer faculdade, comecei a faculdade, eu parei de dançar mesmo e reduzi muitos trabalhos como ator. E também comecei a ter um jogo com a balança. Eu sempre fui magro, mas ao mesmo tempo, você já vê a diferença, até por ser magro, 3, 4 quilos a mais. Me formei em Ciências Sociais, com ênfase em Produção e Política Cultural, na Cândido Mendes, no Rio. Porque eu queria algo além, entender um pouco mais do que eu fazia. E aí eu tinha esse jogo com a balança. Quando eu descobri, em 3 semanas eu perdi 5 quilos, então aí ao mesmo tempo você fica preocupado com isso, de repente você engorda muito mais. Então tinha esse jogo. Hoje em dia, até por voltar a dançar, eu tô correndo atrás e me sinto bem. Vejo que fisicamente não... Você sabe que você estava falando que a medicação dá muita diarreia, mas eu me lembro que era um dos sintomas. Lá para trás, eu perdi muitos amigos. Tô falando década de 80, começo dos anos 80 e tal. E me lembro que esse era um dos sintomas. Não é mais um sintoma. Eu descobri por diarreia. Ah, foi isso? Eu descobri Você pela foi ver diarreia. por que tinha aquela diarreia que não acabava nunca? Não acabava nunca, não tinha ligação com mais nada. Eu tava fazendo a parada da Disney, dançando na orla de Copacabana. Então, na primeira semana, não parava a diarreia. Eu falei, não comeu alguma coisa que não estava bem. Na segunda semana, eu falei, tô ensaiando debaixo de sol, dançando, deve ser isso. Na terceira, eu falei, mas gente, não tenho febre, não tenho nada. Eu só tenho diarreia. Foi aí que eu fui procurar um médico. E aí eu tinha uma infecção por bactéria e a gente veio para uma questão muito delicada, os profissionais de saúde. Quando eu fui pelo meu plano de saúde, eu sou atendido hoje em dia na questão de infectologia pelo serviço público, eu sou muito bem atendido. Mas na época, algumas coisas eu vou pelo meu plano de saúde. Era um médico que foi chefe de um setor de um hospital federal. Gastro. De um hospital federal. E ele chegou para mim, depois eu descobri, como eu disse, sozinho, nem tive o apoio dele ali. Você já sabe o que tem, né? Então eu vou te encaminhar para um infectologista, porque só vai melhorar a sua diarreia quando você iniciar a medicação. E não te falou mais nada? Mas nada, não tratou a minha infecção por bactéria que eu tinha. Nada. Me largou ali. E eu, sem entender muito das coisas, depois que eu fui descobrir que não tinha nada a ver, que eu poderia demorar anos para iniciar a medicação e tudo mais, então fui muito mal atendido. Por um profissional, teoricamente, de qualidade. E que você acha que era preconceito? Era desinformação? Era o quê? Eu acho que chega a ser que é um pouco o problema geral. Porque preconceito, quando a pessoa se coloca no lugar, às vezes não chega a ser um preconceito. É um afastamento, sabe? Uma coisa que você não sente que é com você. Então, eu acho que o que falta, inclusive na questão do serviço público, é humanizar. Faltava humanidade nele. Independente se ele tinha preconceito ou não. É igual quando eu digo, você vai fazer um exame de sangue. Claro, a pessoa tá ali, faz o dia inteiro. Mas eu já fui em lugares que a pessoa deixa uma marca enorme no seu braço. E a pessoa, tipo, porque faz de qualquer jeito, porque deixa ali. E a pessoa não para pensar que, por exemplo, quando você vê que é um paciente soropositivo, diferente de alguém que faz um check-up anual ou algum outro tipo de doença, aquele paciente vai de 3 em 3 meses. Aquele paciente provavelmente não contou para ninguém que ele tem. Ele que mora para uma cidade como o Rio de Janeiro quente, ou Ribeirão Preto, reza naquele dia para estar frio, para ele poder ir de manga comprida para o trabalho, para novamente não ter que ficar exposto que ele foi fazer exame. Então são detalhes que humaniza o contexto. E é isso que eu sinto
muito. Por isso que eu falo, eu não sinto como preconceito. Porque as pessoas não sentem próxima disso. Bom, nós estamos no fim de mais um bloco da nossa conversa quase proibida, importante, sobre a AIDS. Voltamos os três daqui a pouquinho. Até já. Tudo em Gabi, quase proibida. Tudo em Gabi, quase proibida. De volta para a parte final da nossa conversa quase proibida sobre AIDS, agora com Silvia Almeida e Rafael Bolacha. Eu preciso agradecer a Tainara Souza de Moura, de Paraná City, no Paraná, ao Fábio Soares, de Condado, no Pernambuco, e a Suelen, de Itacoaquecetuba, em São Paulo, além do Leonardo Batista, que fez aquela pergunta que eu já coloquei para você. Eu acho que vocês já foram respondidos, porque eles falaram até agora sobre preconceito, onde sofreram, em que situação e como continua esse preconceito disfarçado. Vamos falar de sexo agora. Uau! Você ficou viúva, levou quanto tempo para fazer sexo ou não fez mais? Nossa, fiz. Não tem como ter um problema relacionado com sexo e não pensar a própria sexualidade, né? Claro. E, na verdade, 8 meses depois que eu tinha ficado viúva, eu fiz uma viagem com umas amigas e acabei indo parar naquela cidade maravilhosa que é Salvador. Aliás, fui para Porto Seguro. Meu Deus, Salvador, Bahia. E acabei tendo uma primeira experiência sexual pós-HIV. Morrendo com de medo ou não? preservativo, morrendo de medo, com preservativo. Você contou? Não contei, Gabi, porque era uma transe eventual, né? A gente usou preservativo. Eu nem esperava que fosse ter uma relação assim tão rápida, mas ali eu senti que eu estava viva e que o HIV ele não tirava o meu desejo e não tirava de mim O seu prazer? o meu prazer, e que as pessoas ainda iriam me desejar, né? E que eu poderia continuar a viver. Hoje eu tenho muito claro que existem 2 tipos de pessoas, 3 na verdade: as portadoras, as que não são portadoras e as que transam sem camisinha, que podem sair dessas 2 outras posições a qualquer momento, né? Mas assim, eu tive várias experiências, eu acho que até muitas vezes... Mas e quando é que você começou a contar? Quando eu comecei a contar, quando eu comecei a trabalhar efetivamente com HIV, né? Se eu te conheço, você pergunta para mim no primeiro momento o que você faz. Bom, eu trabalho com projetos sociais de prevenção ao HIV e AIDS. Mas por que você traz? Eu já conto tudo. Bom, porque eu sou soropositiva, porque... Então, assim, hoje vem naturalmente, né? Eu não consigo mais separar isso de mim. E muitas vezes, já algumas vezes, isso aconteceu de ser um chamariz para que para que eu fosse desejada. É né? mesmo? É verdade. E você? Eu tive um pouquinho de problemática no início. Eu lembro até, inclusive, pelo blog me mandaram uma vez uma pergunta, um garoto falando: poxa, eu não consigo nem me masturbar desde que eu descobri. E aí eu poder responder pra ele, assim, eu sei o que é isso. Porque você também ficou nesse no masturbava. começo, porque você tem aquela coisa que quando você pensa em algo do sexo, você já tem a questão da culpa, você fica meio mal, mas confesso que passei rápido por isso, mas teve esse momento de repensar, de ficar tenso. E aí depois, assim, bate de tipo, contar ou não. Qual é o momento de contar? E eu até brinco que você acaba experimentando vários jeitos. A gente estava até conversando por e-mail, telefone, às vezes ali na hora, para ver, porque não existe receita, né? Mas depois de um tempo foi ficando um pouco mais tranquilo. Por conta do livro, hoje em dia é justamente isso. Eu chego no lugar, são 4 perguntas, né? Seu nome, de onde você é, O que você faz? o que você faz, e aí chegou ali, eu tenho um livro, é um livro sobre o quê? Então acaba que fica muito mais tranquilo. E a gente também fica muito melhor. Seus parceiros sexuais não têm preconceito? Ou você já sentiu isso? A questão é, quando você... É uma questão rápida, um jogo mais rápido. Quando é uma questão eventual, não há problema, na maioria das vezes. Porque se cuidou, ok, beleza. Quando é um relacionamento... Aí pesa. Porque tem uma questão social, tem tudo do lado, tem...
se deparar com o risco e o medo diariamente, então aí muda. Aí é complexo, assim, ponto que eu não namorei até hoje. Não, 29 anos não e teve nunca uma namorei. relação pra valer. E você? Eu já tive relação para valer. E eu acho que o que o Rafael traz é uma questão assim. Geralmente as pessoas começam um relacionamento usando preservativo para terminar, para parar de usar dali 2 ou 3 meses. Porque se cria confiança dentro de um relacionamento. Você acha que mesmo na situação de soropositivos, eles esquecem do assunto? Não, não. E aí é que está o problema. Quando a gente é soro positivo, se a pessoa começar a se relacionar com a gente, sabe que o preservativo vai ter que estar para sempre. E muitas vezes os homens não estão preparados para esse contato Na nossa com o preservativo. cultura, nada Não, mesmo. Não. É muito difícil. Então, assim, você precisa ter uma pessoa com uma cabeça muito boa, que realmente não tenha problema em usar o preservativo, que daí você não tem problema em se relacionar, né? Você me parece uma pessoa muito feliz. Muito, graças a Deus. Você ainda se acertando com essa felicidade? Sim, hoje em dia, bem mais. Até falei com uma psicóloga esses dias, até por conta do pós-livre e tudo. No começo fica meio assim, ai, tudo bem eu ficar feliz vindo de um problema? E aí ela brincou e falou assim, essa cultura cristã, você tem que sempre se culpar, você pode ficar vou pro feliz, inferno. sabe? Então hoje é um momento que eu me sinto muito realizado como artista, muito feliz no meu contexto de buscar um lugar, então tô chegando nesse caminho muito bem, assim. E acreditando que um dia, eventualmente, pode aparecer alguém de bom senso. Claro. A esperança Uma é pessoa sempre. compassiva, que compreenda a humanidade como ela é, e você pode ter um lindíssimo romance. Exatamente. Eu pergunto, vocês ainda têm medo? Eu não mais. Não? Eu já vi muita coisa, né? Assim, eu já tenho 20 anos já, já vi eu muita ainda tenho um coisa, pouquinho de medo. como o Rafael falou. Mas assim, eu não tenho mais medo. Não dá AIDS. Eu tenho medo de que a gente continue não fazendo a lição de casa, que é dar mais informação, que é pôr mais o rosto, dar mais a cara para bater, porque a gente, quando se esconde, a gente fortalece um preconceito Claro. que já existe, Claro. né? Então eu acho que essas coisas me preocupam. E me preocupam também muitas campanhas incentivando a testagem da população, quando, na verdade, os serviços não estão preparados para absorver essa população de uma maneira plena. Isso é uma grande preocupação que eu tenho. E uma das suas batalhas? Uma das minhas batalhas. Você ainda tem medo? Um pouco. Assim, no começo tem aquele baque de medo da morte, mas isso também passou muito Eu rapidamente. acho que estou perguntando é de medo da morte. Passa? Passa. Você esquece disso. Desde que você esteja bem fisicamente. Exato, porque na verdade você vai para um lugar que é da rebeldia, desse perfil do portador que não, a qualquer momento pode morrer, ou você vai para o lugar de se cuidar. Então, a partir do momento que eu me cuido, esse medo também que ficava presente se afasta, porque eu tô bem, eu não pego nem gripe, eu não pego, tô super tranquilo. Então, por que eu vou ficar martelando isso? É claro, quando a gente pensa a longo prazo, nossa, eu quero ser pai. Então, eu tenho que ser pai logo, porque eu não quero ficar doente com meu filho pequeno. Então, esses são alguns medos que começam a surgir hoje em dia. Para isso que você tem um analista. Exatamente. Pelo amor de Deus, tá? Gente, deixa eu só contar para todo mundo que o livro do Rafael se chama Uma Vida Positiva, da editora Cidade Viva. E, além disso, ele tem um programa de rádio online que só fala sobre HIV. É um programa que chama Papo Positivo no fino, PHEENO.FM. Terças-feiras, 12h50. Ok. Você trabalha, a Silvia trabalha no Anglo American, que é uma empresa poderosa e também preocupada e generosa, né? Se é que existe uma corporação generosa, é meio complicado de classificar dessa maneira, mas não achei outra palavra. Então, a Anglo American, você recebe convites para palestras pela própria Anglo American e também como pessoa física. Como pessoa física, É isso. exato. E você ainda tem um outro trabalho. Eu já fiz muita coisa. Já fiz filme, já fiz programas de rádio com outras ONGs. E essa ONG,
o GIV, a gente tem um programa no site do GIV que se chama Segunda Pessoa, que é uma radionovela. Então, ela fala de AIDS de uma maneira romântica e com um linguajar diferente. É um programa bem legal. É www.give.org.br/segunda pessoa. Muitíssimo obrigada para vocês dois. Obrigada a Eu nós. fiquei tão contente de ter essa entrevista aqui, sabe? Fico contente, fico feliz de ver duas pessoas conscientes ajudando os outros, me ajudando, inclusive, aqui, com muita informação. E, ó, Se Deus quiser. Ó, pros dois, que os hein? próximos 30 anos sejam bem diferentes. Daqui a 30 vocês voltem, eu vou fazer uma entrevista com vocês, tá? Obrigada. E nós nos vemos no próximo programa. Até lá.